Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo de Vendedor. Eu sei que você já veio aqui, mas antes da gente começar, eu tenho um recado muito rápido para você. É o seguinte, o Papo de Vendedor está concorrendo ao prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria Comunicação, Marketing e Vendas. E a gente precisa muito do seu apoio. Exatamente, é você que está aí ouvindo ou assistindo o Papo de Vendedor que vai nos ajudar a ganhar esta competição. E para você nos ajudar a ganhar essa competição, você vai clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo, que é o link da bolinha laranja. Você vai acessar o site, vai clicar no botão votar, vai realizar um rápido cadastro e depois você escolhe a categoria Comunicação, Marketing e Vendas e aí você clica em Papo de Vendedor e autentica o seu voto. Você tem que confirmar que você está votando nessa categoria do Papo de Vendedor. Menos de 30 segundos para você ajudar o nosso podcast a ser reconhecido. Lembrando que essa é uma competição feita por uma instituição muito séria e que sim, tanto eu quanto o Dani, a gente está muito engajado em ganhar essa competição. Precisamos do seu voto. Se você gosta do nosso conteúdo, se você acompanha o nosso trabalho, vencer essa competição é muito importante pra gente. Tamo junto? Então roda a vinheta, vamos começar o episódio. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre a importância do planejamento e disciplina, meu amigo. É isso aí, cara, importante. Pode levar a fatos extraordinários, hein, Lê? Extraordinários, exatamente. Só que antes da gente começar o nosso episódio, se você está assistindo no YouTube, já aproveita para dar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Mas se você estiver assistindo ou escutando no Spotify, como é que o amigo ouvinte faz, Dani Mestre? Clica no loginho ali do Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e aí você vai em assinar ou seguir e vai lá em 5 estrelinhas para classificar o podcast. Isso ajuda o nosso podcast a chegar em mais pessoas. E se você está escutando no Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast, a dinâmica é a mesma, é só você clicar na nossa marca ali, Podcast Papo de Vendedor, e assinar ou começar a seguir o nosso perfil para essas plataformas avisarem você sempre que chegar um novo episódio, né, Dani? Isso aí. Segundas e quintas-feiras, dia de Papo de Vendedor no ar. Tamo junto? E para falar sobre planejamento e disciplina, nós trouxemos um convidado mega especial. Hugo Faria, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo. Olá, Leandro, olá, Daniel, uma satisfação estar aqui com vocês e com a sua audiência. Que legal, cara. E ó, para quem não te conhece, né, explica aí rapidinho pra gente quem é Hugo Farias e por que você tá aqui com a gente, cara. Bom, meu nome é Hugo Farias, sou idealizador do Projeto Propósito, que consistiu em correr 366 maratonas em 366 dias. Depois de 42 anos, ou após os 42 anos e 22 anos trabalhando no segmento privado, eu decidi interromper minha carreira corporativa e empreender na minha própria vida. E eu utilizei a maratona como um veículo para fazer isso. E após correr 42 quilômetros, 195 metros durante um ano e um dia, eu agora empreendo, eu faço palestras, eu tenho produtos, eu estou investindo num programa de mentoria. Então, eu decidi viver o desconforto, sair da minha zona de conforto e empreender na própria vida. E empreender na própria vida é viver o desconforto, é vender, na verdade, o almoço para ter o jantar. Que legal, cara, que legal. E uma maratona, vamos repetir aqui para o amigo ouvinte que não está acostumado, assim como eu, porque Daniel Mestre está, né? Não estou acostumado, Tá não. sim, tá sim. Uma maratona são quantos quilômetros, Dani? 42.195 metros. 42 quilômetros. E você correu 42 quilômetros todos os dias durante um ano.
todos os dias durante um ano. Eu comecei dia 27 de agosto de 2022 e fui até 28 de agosto de 2023. Pô, cara, que legal. Isso aí realmente é um baita desafio, né? E entrou no Guinness Book Sim. com essa façanha, não é isso? Sim, antes de iniciar essa jornada, eu fui verificar se existia um recorde para isso, descobri que tinha, era de um italiano, ele havia naquele momento corrido 59 maratonas, depois o recorde pulou para 82 e eu me inscrevi informando que correria 366. O Guinness me enviou uma lista. Mas ok, vamos lá. Até o Guinness duvidou, Mas né? esse é o negócio do Guinness, né? O negócio do Guinness é isso, né? É isso. E aí eles me enviaram um guia, né, com uma lista de exigências, de evidências que eu precisaria coletar. Eu me programei para isso, me planejei para isso. Registros de GPS de relógio, relatórios de testemunhas, depoimentos de testemunhas, fotos e vídeos de vários trechos de cada maratona, reportagens e uma infinidade de informações. Eu consegui reunir tudo isso, mandei para eles. Após 8 meses de análises, coitado da pessoa que pegou para analisar esse volume de informação, mas felizmente após 8 meses responderam positivamente que eu me tornei o recordista mundial de maratonas consecutivas. Que legal, cara, parabéns. Deve ser uma emoção muito grande, né? Falar, o meu nome tá no Guinness Book. Como né, que cara? vem, cara, por curiosidade? Como que chega assim o negócio? Toda a tratativa é através do site deles, então você se registra no portal deles lá, né, guinnessworldrecords.com, e aí você insere as informações e a comunicação é por lá. Eu recebi um e-mail no dia 4 de junho, que vem sem título, falando assim, olha, o seu registro foi aceito, a partir de agora você é o recordista mundial. Mas não vem um certificado, não vem nada. E aí diz que um certificado será enviado para o meu endereço, que você cadastra o teu endereço lá. Mas no site do Guinness já aparece lá, eles já mudaram, já incluíram o meu nome. Mas toda a tratativa é através do site e... Por sorte, eu não deletei aquele e-mail, porque ele não vem com título. Você achou, esse spam aqui, esse mala direta, que esses spammers, né, reclamou assim. Exatamente. Assim, fiquei muito feliz, obviamente, com isso. Não era o objetivo principal do projeto. O objetivo do projeto era inspirar pessoas e construir uma nova história. Teve a participação também do INCOR, então geramos uma contribuição científica. E já que eu estaria fazendo toda essa maluquice, por que não registrar no Guinness? Então, é verdade. Acabei sendo feliz no aceite. Faz todo sentido, né? Agora eu tenho uma dúvida com relação a isso. Por exemplo, quando você está registrando no Guinness, né? E você falou assim, o recorde anterior eram 82. Então, se você quisesse bater o recorde com 83, você poderia. Aí você tomaria a primeira posição. Né? Então, é que você... O propósito do projeto era 365 dias, então por isso que você subiu bem a barra, né? Quer dizer, o próximo... Tá ferrado. Vai ter que ralar muito para chegar no, né? 367, vamos colocar nessa métrica aí. Você escolheu... Por que você escolheu 365, assim? Porque, é um ano, ou teve algum insight, alguma coisa, assim, um significado maior para você? Bom, eu tava... Eu imagino que uma maratona, porque você tava com 42 anos, então tava associado com 42 km. Não. Foi uma coincidência? Foi uma coincidência. Eu já tinha feito uma maratona na minha vida, eu sabia o que era correr uma maratona, mas eu vivia não é um conflito, mas eu estava passando por um processo de reflexão. Após 22 anos de trabalho no segmento corporativo, carreira bem-sucedida, progressiva, salário não era um problema, já tinha conquistado minha casa própria, filhos ainda em idade escolar, sou pai de 2 crianças, o Vinícius de 13 e a Alice de 11, ou seja, eles ainda têm uma longa jornada pela frente, e eu estava me propondo a querer fazer algo diferente. Então eu vivi um grande conflito. Poxa, investi meu tempo e meu dinheiro ao longo de 22 anos para formar uma carreira, para construir uma carreira, e de repente eu estava querendo jogar tudo pro alto para correr uma maratona por dia. Então eu vivi esse conflito. Só que eu cheguei à conclusão que era isso que eu queria fazer mesmo. Numa jornada de inspirar pessoas, mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis, e por decidir empreender na minha vida. Eu sou fã do Amir Klink, velejador brasileiro, que tornou-se o primeiro ser humano a cruzar o Atlântico Sul, correndo não, né? Navegando, saindo da África, na Namíbia,
e chegando em Salvador, na Bahia, em 100 dias, remando. Acho que até hoje ninguém mais fez isso. Esse cara me inspirou, mostrou que pessoas comuns eram capazes de fazer coisas incríveis. E eu decidi explorar essa parte também de feitos extraordinários. Eu lembro que eu assisti um documentário chamado 14 Picos, 14 Montanhas no Netflix, que conta a história de um nepalês que escalou as 14 maiores montanhas ao redor do mundo, acima de 8.000 metros, incluindo o Everest. O recorde anterior era de uma pessoa que levou 16 anos para escalar os 14 picos. Esse cara fez em menos de 7 meses. Esse documentário me impactou demais. E aí eu falei assim, bom, mas Hugo, já que você quer interromper tua carreira, quer fazer o quê? Tá, quer empreender na tua própria vida, mas de que forma? E aí a ideia que veio, a ideia maluca, foi usar a maratona, 42 quilômetros, 195 metros, para empreender na minha vida, fazendo algo extraordinário. E eu me perguntava, será que é possível correr 42 quilômetros, 195 metros por dia durante um ano? Por que um ano? Para fechar o calendário completo. Imagina. Correr uma já é difícil. Se eu conseguir correr uma por dia, que mensagens isso vai passar? Porque não é só sobre corrida. Não. Né? Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu quero fazer isso. E aí eu fui pesquisar e descobri que um belga tinha feito isso em 2010 para 2011. E a descoberta desse cara me mostrou que era possível. Tudo bem que eu não tinha as qualificações que esse cara teve na época. Meu histórico na corrida é extremamente recente, eu comecei a correr em 2019. Eu também, sou só 365 maratonas atrás. E aí eu falei assim, bom, mas eu sou filho de militar. A disciplina sempre reinou lá em casa. Eu me considero uma pessoa disciplinada. Se eu me planejar, eu acredito que eu consigo. E foi assim que tudo começou. E os 22 anos de carreira corporativa te deram bastante ferramenta de planejamento, de gestão, de projetos e tal, certeza. Que você conseguiu utilizar no Projeto Propósito. Não só isso, mas também principalmente resiliência. A resiliência que eu adquiri ao longo da minha carreira, porque eu lidava com grandes contratos de empresas de tecnologia. Eu trabalhei na IBM. A IBM vendia serviços de tecnologia para N empresas do mercado, segmento industrial, financeiro, enfim. Então eu cuidava dessas operações enormes, gigantes. E eu tinha uma equipe que cuidava da disponibilidade desses sistemas. Imagina parar uma operação de uma Gerdau, fabricação de aço, de uma Honda, fábrica de carros, de uma Mercedes. Então você precisa restabelecer o serviço o mais rápido possível. Então eu lidei com grandes conflitos. A minha vida foi gerenciar grandes crises. E isso me ajudou a lidar com pessoas, lidar com conflitos e adquirir uma certa resiliência. Isso seria fundamental para o projeto que eu estaria prestes a embarcar. Toda a bagagem também executiva ao longo do tempo, de negociação, de comunicação com C-level, com nível gerencial ou com nível técnico, porque minha formação foi técnica e ao longo do tempo ela foi se tornando de gestão. Tudo isso foi fundamental para eu conseguir estruturar essa nova fase da minha vida, esse projeto da minha vida, né? Interessante. Eu acho que durante o episódio aqui a gente vai falar sobre planejamento, a gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre o papel da disciplina, a gente vai falar sobre os desafios que você enfrentou, eu acho que no desenho do projeto, na execução do projeto e também no pós-projeto, que eu acho que é um pouquinho do que a gente estava conversando antes da gente começar o nosso episódio aqui. Mas antes disso, né, Daniel Mestre, nós temos um convite especial para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Mas antes de começarmos o nosso episódio, temos um recado importante para você. Aliás, um convite especial para você. Estamos lançando em primeira mão aqui no Papo de Vendedor o workshop Super Vendedores do WhatsApp, que vai acontecer online e ao vivo no dia 10 de agosto, das 9 às 13 horas. Nós sabemos que o WhatsApp é uma plataforma essencial no dia a dia dos vendedores, mas também sabemos que muitos enfrentam desafios e dúvidas sobre como utilizá-lo de forma eficaz.
Por isso, preparamos um conteúdo completo e muito prático para ajudar você a superar essas dificuldades e aumentar as suas vendas. Dentro do workshop, nós vamos falar sobre introdução a vendas pelo WhatsApp. A gente vai falar sobre configuração e otimização do WhatsApp Business. A gente vai falar sobre estratégias de prospecção e abordagem no WhatsApp. Vamos falar sobre construção de relacionamento e engajamento. Vamos trazer técnicas de fechamento de vendas e vamos falar sobre pós-venda e fidelização de clientes. Durante o workshop, também vamos abordar as principais dúvidas e dificuldades que os vendedores B2B enfrentam no WhatsApp. Dúvidas como iniciar uma conversa sem parecer invasivo? Qual é a frequência ideal de mensagens para não incomodar o seu cliente? Como lidar com clientes que demoram a te responder? Quais são as melhores práticas para enviar propostas e orçamentos pelo WhatsApp? E como utilizar o WhatsApp em conjunto com outras ferramentas de vendas? Lembrando, o workshop será online e ao vivo, permitindo que você participe de qualquer lugar do Brasil. Ele será realizado no dia 10 de agosto, das 9 às 13 horas. Confira todos os detalhes no link que está na descrição deste podcast. Tamo junto? Agora sim, Hugo. Feito o convite para o nosso amigo ouvinte, eu quero perguntar para você, assim, essa pergunta aqui eu tô bastante curioso, que é como você, cara, utilizou as suas competências de planejamento, de gestão e de trabalho em equipe para você executar o projeto, né? Como é que foi? Quanto tempo você levou para se organizar, para se planejar? Enfim, conta pra gente, porque eu imagino que durante a execução do projeto você não conseguiu trabalhar efetivamente, você estava se dedicando à corrida. Como é que foi isso, né? Enfim, conta pra gente aí, cara. Eu tô muito curioso. É muito bom. Aquele documentário que eu comentei, do 14 Picos, eu assisti ele em dezembro de 2021. Então, depois disso, começou a crescer dentro de mim a vontade de querer empreender, fazer algo inédito. Eu falei, bom, preciso estruturar isso como um projeto. Sempre trabalhei com gestão de projetos. Falei, deixa eu estruturar isso como um projeto. Primeira ação que eu tive, abri um PowerPoint e comecei a escrever. O que poderia ser. O que poderia ser, mas por que eu vou fazer? Qual que é o propósito? Colocava lá, até identificar o propósito. Tá, e aí, o que eu vou fazer? Por quê? Onde que eu vou correr? A ideia inicial era correr o Brasil. Era sair de Americana e ir correndo o Brasil. Aí no dia que eu cheguei para falar com a minha esposa, então, ó, tô com um projeto aqui, o que você acha do correr o Brasil? E ela tinha me levado para viajar. Ela falou, eu te trago para viajar, pra gente ficar junto, tu quer sair de casa para ficar longe de mim? Um ano ainda? Um ano. E cuidando com as duas crianças, eu falei, acho que não é uma boa ideia, então não, né? Deixa eu voltar pra prancheta. E aí eu mudei o projeto, falei, vou fazer o projeto inteiramente em Americana. Aí tá, quais são os requisitos? Pô, vou precisar de uma equipe. Meu histórico na corrida é recente. Eu não quero saber quais são os riscos que eu tô correndo. Mapeamento de riscos, quais são os riscos? Pô, posso me lesionar, posso a imunidade cair, posso ser atropelado, porque eu teria que correr na rua. Aí veio a ideia de registrar no Guinness, tinha que ser fora, não podia correr na esteira. Aí veio a ideia, conversando com alguns amigos, porque tem isso também, aí você tem que montar uma equipe. Aí como é que você vai conversar com as pessoas sobre essa tua ideia? Quem que é louco acreditar, né? E embarcar? E para minha felicidade é como você montar um novo negócio e você vai recrutar pessoas. E eu comecei um processo de recrutamento, né? Falei primeiro com o meu treinador. Falei, treinador, o que você acha? Aí ele botou a mão na cabeça assim e falou assim, meu Deus. Não acreditou muito. Aliás, nenhum deles acreditou muito. Porque não é algo comum. Foge do senso comum. Em sã consciência, quem faria isso? Mas aí é que tá, né, a questão do extraordinário. O extraordinário, ele extrapola o comum, o raciocínio comum. A Apple, em algum dia, o cara visualizou que ele poderia ser aquilo. A Microsoft começou pequeno, mas ele sabia onde ele queria chegar. O Mark Zuckerberg do Facebook, ele tinha uma visão. Eu tinha uma visão. Eu sabia que eu tinha a possibilidade de chegar lá.
Eu não conseguiria fazer isso sozinho. Então, veio a opção de montar a equipe. Eu falei para eles assim, mesmo que vocês não acreditem que seja possível, eu só preciso que vocês deem o melhor. Acho que até no meu processo, comigo, né? até no período corporativo, o mais difícil não é você ter uma equipe, o mais difícil é você fazer uma equipe trabalhar de forma integrada, né? Eles acreditando, colaborando um com o outro. E eu sabia que isso seria um dos grandes desafios do projeto, porque eu peguei profissionais que estavam acostumados a trabalhar de forma independente, a nutricionista, a psicóloga, o fisioterapeuta, o ortopedista, a cardiologia. E falei assim, galera, agora a gente vai ter que colaborar, integrar. E essa integração, ela só foi surgir no período mais crítico do projeto, que foi quando eu tive a lesão. Mas você teve uma lesão durante a execução. Só para me situar. Durante a execução do projeto. Então, por volta da maratona 150, eu tive uma lesão na virilha, que foi diagnosticado como pubalgia. É uma lesão incapacitante. Ela tira muitos atletas da atividade física porque você tem que repousar. Só que eu não podia repousar. Porque senão acabava o projeto. E era previsto lesão. Eu cheguei para eles e falei, pessoal, deu ruim. A lesão chegou. É uma dor insuportável. Eu lembro que eu chorava sozinho assim, descendo a Avenida Brasil em Americana. Falei assim, cara, será que vai acabar aqui desse jeito? Não pode. Aí foi onde acionei a equipe e aí onde eles trabalharam. Foi a primeira demonstração de trabalho integrado. E tinha um encore também, né? Porra, 160, a galera já falou, porra, avançamos o suficiente, né? Sim, e algo interessante, né? Por mais que a equipe não confiasse, eles decidiram embarcar. Cada um deles. Alguns desistiram, alguns não quiseram participar, e é razoável, faz total sentido, né? Tem algumas pessoas não querem. Ninguém é obrigado a seguir, e as pessoas também tinham receio do que isso poderia representar para a carreira deles. Alguns visualizaram como risco, outros como oportunidade. E aqueles que, mesmo não acreditando, quiserem embarcar, em algum momento eles passaram a confiar. Porque uma coisa que eu acredito é, no meu caso, eu precisava confiar para gerar resultado. E a partir do momento que eu gerasse resultado, o resultado naturalmente aumentaria a confiança da equipe. E isso aconteceu. Depois que eu passei da maratona 100, eles falaram, bom, depois que eu passei da lesão, também 150, aí eles falaram, bom, agora nada tirou mais o Hugo desse negócio, só se ele for atropelado mesmo. É isso aí. Mas, pô, você tava lesionado, sentindo dor. Mas e aí, você foi com dor mesmo? Você falou assim, porque a lesão, se você não trata, ela pode escalar. Sim. Tinha essa preocupação. O INCOR, que estava responsável pela parte cardíaca, ficou preocupado com isso. Mas eu pedi para eles um voto de confiança. Falei, pessoal, eu treinei caminhada. Era previsto lesão. Eu sugiro, e aí eu assumi essa responsabilidade. Falei, qualquer coisa que aconteça comigo, a responsabilidade é inteiramente minha. Mas eu peço que, se eu puder caminhar, eu quero ter essa opção de caminhar. Eu corria para mais ou menos, eu corria para mais ou menos 4 horas e meia, diariamente. Eu teria de caminhar 10 horas. Caminhar segurando uma bolsa de gelo. Eu caminhava segurando uma bolsa de gelo aqui na virilha. E aí eu falei, olha, eu vou atualizando vocês e passando para vocês todas as informações necessárias. E clinicamente vocês analisam. Mas se eu puder caminhar, eu quero caminhar pela próxima semana. E assim eu fiz. Então, durante X dias, você, ao invés de correr, você caminhou. Então, você diminuiu a intensidade. A gente fez uma recuperação ativa. Só que isso impacta em muita coisa, né? Porque você dedicar 4 horas do seu dia é uma coisa, e eu imagino que você precisava descansar pra caramba, né? Porque você tem que se recuperar, porque no dia seguinte você corre mais uma. Você ficar 10 horas é praticamente... Um dia. Eu começava às 5, terminava às 15 horas. Aí fazia o processo de recuperação e dormia. Tinha que dormir pelo menos 6 horas. Esse era o fluxo, né? Entrava no gelo todo santo dia, uma banheira de gelo. Faça chuva, faça sol, frio, calor. Então, verão ou inverno, entrava no gelo. Isso ajudava no processo de recuperação. Esse foi um dos obstáculos, né, de empreender na minha própria vida, enfrentar esse desafio. Felizmente, conseguimos vencer isso. Depois de uma semana, eu já comecei a trotar e caminhar. E depois, mais ou menos assim, 25, 30 dias, eu já estava correndo 100%. Num ritmo mais lento. Porque eu percebi também que caminhar ou reduzir o ritmo também era benéfico. Por mais que eu me sentisse bem correndo para 4 horas e meia,
minha frequência cardíaca ali, média de 140, abaixo de 140, eu continuava emagrecendo, perdendo um pouco de massa magra. E aí nas análises ali com a nutricionista e tudo, no período de caminhada eu consegui engordar 2 quilos. Eu comecei o projeto com 76 quilos e já estava com 70, tinha emagrecido 6 quilos, comia aproximadamente 6.000 calorias por dia. Nossa. É muita comida. Ao longo do projeto foram 2 milhões de calorias, o que equivale a 4.000 Big Macs. Meu Deus do céu, cara. E aí, Já resultado. Tá meio Michael Phelps, né? Meio Michael Phelps era o dobro disso, não mais. E aí, resultado, caminhando, eu consegui recuperar um pouco do peso. E quando eu voltei a correr 100%, eu diminuí um pouco mais a intensidade ainda. Corria para 4 horas e meia, 5. Com pace ali de 6,20, 6,30. Resultado, consegui manter o peso até o final. Reduzi ainda mais o impacto, ajudou na recuperação. Não lesionou mais? Não lesionei mais e a minha frequência cardíaca saiu de 140 média para baixo de 130, 128. Então eu corria para um ritmo extremamente confortável. E o meu coração entrou no estado de platô. Então assim, as competências ou características que eu precisei implementar ao longo do projeto, a questão do planejamento foi fundamental, estruturar isso como um projeto, identificar um propósito, e o propósito foi de inspirar pessoas. A partir daí, tudo foi se desenvolvendo. O convite para o INCOR participar, porque para mim era importante gerar uma contribuição científica. A participação deles também traria maior credibilidade ao projeto, por ser uma instituição do porte do INCOR. Tanto é que o interesse da imprensa tradicional muito se deu em decorrência desse estudo científico, que ainda está em desenvolvimento, eles ainda não publicaram, estão tentando publicar na principal revista científica mundial. O primeiro estudo num atleta correndo 42 km todos os dias. E o terceiro critério importante para trazer o INCOR é para a minha própria segurança. Está sendo acompanhado por eles. Então, formação de equipe, planejamento, disciplina, saber que haveria obstáculos, mas me planejei para isso, fiz todo o processo de treinamento e na hora que a lesão chegou, eu estava preparado para isso. Então, o trabalho em equipe também foi fundamental. Eu sempre acreditei no trabalho em equipe, né? Nas pessoas. E ao longo desse projeto se mostrou fundamental. Sozinho eu não chegaria lá. Mas eu entendi bastante assim, a parte do planejamento focado no projeto, né? Mas como é que foi, assim, entrando assim no âmbito mais familiar, como é que foi, por exemplo, com a sua esposa, com as crianças? Como é que você fez eles embarcarem no seu projeto e falar assim, eu vou sair da IBM, eu vou empreender nesse projeto aqui, e tipo, pô, né, sabe, as crianças falarem pros amiguinhos na escola, sabe, como é que foi essa você vendeu o projeto dentro de casa antes de você vender pra sua equipe da área da saúde, assim, cara? Olha, eu tô falando isso, tá? Porque eu tô tentando emplacar um projeto dentro de casa e nem é tão nada disso. Não chega a mas ser uma maratona por dia. Não, nem perto disso. Mas assim, eu estou enfrentando uma certa resistência e aí eu quero pegar uma dica direto da fonte. Ô, Leandro, imagina você chegando em casa e falando para sua esposa, tô com um projeto aqui de correr uma maratona por dia durante 1 ano. O que ela falaria para você? Se eu perguntasse pra Gisele, minha esposa? Isso. Você tá louco? Você tá maluco? Você nem corre. O que a sua esposa diria? Você nunca fez uma que você tá inventando moda, né? Maluquice. Por quê? Porque é o jeito normal de se pensar. Porque é uma coisa inédita. É uma coisa inédita, é incomum, é insensato. Sei lá, chega a beirar ali o absurdo, foge do senso comum. Então a reação natural é falar, jamais. Outra coisa, tem a preocupação natural com a tua saúde, né? Com o futuro, com a questão financeira, da onde vão vir os recursos agora. Então tem uma série de preocupações. Sabendo disso, o que eu fiz? Eu pedi demissão sem falar com a minha esposa. Olha, mais corajoso do que eu imaginava, hein, Hugo? E por quê? Aí é a situação de cada um, né? Ao longo da nossa vida conjugal, eu sempre apoiei minha esposa em todas as decisões dela. Ela é médica,
A gente se conheceu, ela ainda estudava medicina, passou na residência médica, a gente morava em Campinas, viemos para São Paulo, falei, vamos para lá, eu mudo a minha base na empresa. Casamos, as crianças nasceram, vamos para o interior? Vamos. Mudei de novo a base, fui para lá, quero construir a clínica. Escolhemos terreno, construímos uma clínica, tá bom. Agora eu tenho um objetivo. Eu sabia que a minha ideia de empreendedorismo era muito atípica, era incomum. Então, esperar um apoio de imediato seria exigir demais. Então, eu falei, eu vou assumir esse risco. Eu sempre valorizei muito a família, eu sabia que meu casamento não estaria em risco, que levaria um certo tempo para ela assimilar. Assim como meu sogro, minha sogra, meus pais, de início tem aquele impacto, mas eu estava consciente da história que eu gostaria de construir, do legado que eu gostaria de construir e o propósito que estava envolvido isso. Eu falei, questão de tempo eu vou ter o apoio. E assim foi. Porque as pessoas têm medos, né? Natural. Eu tinha medos, vocês têm medos, eles também, as pessoas que a gente ama também têm seus medos. Os meus medos eu conseguia gerenciar, agora os medos deles não. E se eu fosse depender do ok de cada um deles para eu fazer o que eu pretendia fazer, eu não faria. Então eu assumi esse risco. Eu recomendo isso para vocês? Não. Cada um tem a sua realidade. Você vai saber como lidar melhor considerando a tua realidade de vida. Eu assumi esse risco porque eu tinha consciência de que isso não colocaria o meu casamento em risco. E que a partir do momento em que eu conseguisse gerar resultado, naturalmente eu teria o apoio da família e de amigos. E assim foi. E as crianças, no início, se preocuparam também, ficaram preocupadas, mas depois compraram e adoraram. E eu envolvia elas, eu fazia eventos de corrida, botava eles, eu ia promovendo eles. Eu falei assim, você vai começar como estagiário, se você se dedicar, você vai crescendo. Em uma semana saiu de estagiário para vice-presidente, entendeu? De logística. Então eles curtiram também. E virou uma festa, né? Então foi importante envolvê-los, ter a família envolvida nisso. No início, por exemplo, meus filhos na escola, eu tinha preocupação deles sofrerem bullying. Pô, pergunta pro teu filho assim, e o que teu pai faz? Aí ele corre, ele é corredor, é maratonista. Então podia rolar uma zoeira. E rolou uma zoeira no início, falava assim, nossa, teu pai é maluco, né? Passou 30 dias, o maluco virou monstro. Nas palavras dos mesmos meninos. Puta, teu pai é um monstro, hein, cara. Que aí meu filho já chega. Passagem, né? Já chegava em casa orgulhoso, entendeu? Puta, meu pai e tal. Então, assim, teve isso também. E o mais legal não foi, tudo bem, inspirar as pessoas foi importantíssimo, mas acho que o que eu mais ganhei com isso foi o que eu consegui gerar dentro da minha própria casa. O orgulho das crianças. Você pegar o depoimento da minha filha no penúltimo dia que eu fiz uma palestra retrospectiva, ela pega o microfone em prantos, falando, eu amo ele e tal, e ele não desistiu, ele acreditou no sonho dele. Poxa, o impacto disso é fantástico. Então, é isso, né? Então, você tem seus medos, você sabe gerenciar os teus medos, os medos dos outros você não tem como gerenciar. Em alguns momentos você vai ter que saber assumir certos riscos, porque você tem a visão, as pessoas não têm a tua visão, elas têm uma percepção apenas do que você pode vir a fazer ou da tua capacidade. Mas você sabe quem você quer se tornar, o que você quer fazer. Então vai depender muito do quanto de risco você quer assumir. Animal, né? Muito bom, muito bom. Vai tá lição, cara. Vai tá lição. E aí, dito isso, né, nessa parte de planejamento, de preparação mental, de vender o projeto para a família, na sua visão, assim, né, qual que é o papel da mentalidade que você teve que desenvolver, tá, para você vencer os principais desafios que você foi enfrentando no meio do caminho? Você já contou um que é a lesão, né? Você se lesionou no meio do projeto e você não queria parar
Porque senão você sabia que pô, tudo que você construiu, você ia ter que recomeçar, você não ia desistir, você ia recomeçar mais pra frente. Mas fora isso, como é que você fez para desenvolver a mentalidade para superar desafios, tanto físico quanto desafios mentais, desafios enfim, de relacionamento com a equipe que você montou? Como é que foi o papel da mentalidade? Cara, foi chave, foi o principal. E assim, eu não entrei nessa para ver se ia dar certo. Eu entrei nessa e tinha que dar certo. Eu pedi demissão. Tinha plano B? Não tinha um plano B. Tinha esse plano e esse plano tinha que ir até o final. A minha meta principal era chegar até a maratona 365. Só que eu não podia pensar nesse número o tempo inteiro. Eu tinha que me concentrar no hoje, um dia de cada vez. Então a minha primeira meta era vencer a primeira semana. A minha segunda meta era atingir 30 dias. A terceira meta era atingir 60 dias. E eu terminava hoje, eu entregava o resultado de hoje, eu começava a pensar no resultado de amanhã. O que eu tenho que entregar amanhã? 42 quilômetros, 195 metros. E depois, 42, 195. E depois, e depois, e depois. Então, cada dia vencido me aproximava mais da minha meta principal. E as metas intermediárias eram importantes para validar se eu estava no caminho certo ou não. Minha alimentação está adequada ou não está? Meu gasto calórico está adequado ou não está? Minha hidratação está adequada ou não está? O quanto de carboidrato que eu estou consumindo durante a maratona está ou não está? A quantidade de horas que eu estou dormindo está adequada ou não está? Todas essas respostas eram importantes para validar se a estratégia estava correta, o meu ritmo está adequado ou não está. Então, fazendo um paralelo com o mundo dos negócios, é isso também. A gente sempre tem uma meta de faturamento, de receita, de profit a ser atingida, mas o quanto que a gente persegue isso diariamente ou em bases mais frequentes. Então, eu tive que ter esse tipo de planejamento durante a execução. E aí eu me concentrava um dia de cada vez. Para me manter firme. Como eu já estava pagando muitas contas, cara, eu pedi demissão, a minha família dependia de mim, eu estava usando minhas reservas, que eu acumulei ao longo de 22 anos, para bancar as minhas responsabilidades como pai e marido, e ainda tocar o projeto, porque eu não consegui patrocínio. Imagina, uma pessoa que tinha corrido uma vez na vida, se propondo a correr 365 dias. Então, quando eu percebi que seria muito difícil conseguir patrocínio, eu me concentrei no propósito. Sabia que seria criticado, e fui muito criticado, mas tinha um propósito: construir uma nova história, né? Inspirar pessoas. E nas minhas palestras eu até faço algumas provocações, né? Que foram os questionamentos que eu me fazia. Por que você acorda todo santo dia? Por que você faz o que você faz? Qual que é a tua motivação? Que legado que você quer construir? Então, ao responder essas perguntas, você vai ter uma noção melhor do que você veio fazer aqui nesse mundo. E eu sabia que eu queria impactar as pessoas. Que através da minha disciplina diária de correr 42 quilômetros, eu estaria entregando muito mais do que quilômetros percorridos. Estaria passando uma série de mensagens de que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. De que nada é impossível, de que você é mais forte do que você imagina. Então isso me movia. Independente de lesão ou não. Eu sabia que tinha que ter lesão, estava no mapeamento de riscos. E de novo, eu não entrei nessa para ver se ia dar certo. Tinha que dar certo. Então essa era a mentalidade. Tinha que ir até o final. Então, mas eu tô assim, eu tô mega impressionado com isso, né? E o lance da mentalidade e da preparação, do planejamento, e principalmente da execução, né? Porque que nem eu brinquei com vocês, né? Eu treino, eu faço exercício, mas, putz, cara, o meu personal já falou que eu preciso correr para poder atingir o objetivo que eu me propus, mas, cara, eu detesto correr, né? Então eu brinquei, você correu uma maratona por dia durante um ano, eu não consigo correr 50 metros. Correr de fato, sei lá, na velocidade 8, sei lá. Caminhar, beleza, né? Mas
cara, um ano, sei lá, é um ano sem você, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, sem você fazer uma viagem, sem você, sei lá, sem você deslizar na alimentação. Eu vou fazer um churrasco aqui no sábado à tarde. Não, você tem que correr, aí depois é a banheira de gelo, aí depois amanhã você vai ter Cara, não tem pizza. Não... Como é que você administra tudo isso? Porque você tem Natal, você tem o Ano Novo, você tem o Carnaval, aí você tem pressões familiares. Isso você também precisa recorrer à mentalidade pra ser casca grossa, do tipo, não, eu vou no churrasco, mas eu não vou, de repente, comer o que eu comer, ou beber o que eu beberia, sei lá. Sim, eu acho que para tudo, pro atleta profissional, principalmente, ele vive isso. Pro amador, eu me considero um atleta amador, é muito mais difícil, porque você tem o resto da vida, né? Um atleta profissional, ele se concentra naquilo ali, e é mais fácil, porque aquilo ali é a vida dele. Esse projeto se tornou a minha vida. Era a minha aposta, né? De um futuro diferente. Então eu tive que ter certas abdicações. Então eu não deixava de ir em eventos comemorativos, na casa de amigos, eventos sociais com a minha esposa, mas eu me alimentava antes em casa. Garantia uma base de alimentação. Chegava lá, beliscava alguma coisa, mas precisava voltar para casa mais cedo. Minha esposa ficava lá, às vezes com as crianças. Então teve esse impacto, principalmente na minha disponibilidade com ela. A família precisou fazer 2 viagens internacionais, que eu não podia ir. Então, eu tinha que correr. Foi pra Patagônia e foi pra Bariloche. Não dava pra correr lá. Se fosse em outro lugar, de repente eu até assumiria o risco. A primeira viagem, eles foram pra Patagônia, eu fiquei com peso na consciência de não ter ido. Eles voltaram, passaram o Réveillon lá, eu passei o Réveillon aqui sozinho. Fui pra casa de um amigo, 9h30 da noite, 10 horas, bomba de fumaça, fui pra casa dormir, passei o Réveillon dormindo. Acordei 5 horas da manhã e dia 1º eu fui correr. Tive até companhia. 2 colegas me acompanharam. E eles voltaram, falei, vamos pra praia. Já conheci a praia, falei, vamos pra praia. E o que aconteceu? Eu assumi esse risco. Só que eu não tinha visualizado o tamanho desse risco. Na praia eu decidi correr, o primeiro dia de praia eu decidi correr os 42 quilômetros na areia da praia. Porque era uma areia batida, não era fofa. Eu já conhecia a praia, já tinha corrido lá uns 10, 15 quilômetros, mas não tinha corrido 42. E tinha que ficar pulando os canais. E ao pular os canais e por ser destro, gerou uma sobrecarga maior na minha perna direita. E aí veio a lesão. Por conta desse risco. A virilha veio por causa disso? Veio por causa disso. Se você não tivesse viajado, você tinha passado sem lesão, talvez. Talvez ela aparecesse um pouco mais pra frente. Porque a causa não foi isso. Isso foi o gatilho. Uma sobrecarga adicional. O trajeto que eu escolhi fazer, porque era sempre o mesmo trajeto, ele era na sua maior parte no sentido horário. Então a minha perna direita sempre ficou mais baixa do que a esquerda, porque eu corria próximo à calçada, na sarjeta ali. Então, naturalmente, estava gerando mais impacto na direita do que na esquerda. E quando eu fui para a praia e corri na areia, ao pular, gerou essa sobrecarga adicional. Tanto é que depois, que isso é outra coisa que eu trouxe do mundo corporativo. Eu fiz análise dos 5 porquês da minha lesão. Identifiquei a causa raiz e montei um plano de ação junto com a equipe, né? Mudei o trajeto para poder equilibrar a sobrecarga. Balancear mais a perna esquerda, por isso você conseguiu recuperar a direita. Exato. Mesma volta, só que começando pro outro lado. Exato. E aí ajustei. Então, esse foi um dos momentos. E aí, assim, as abdicações. Não pude viajar, eu tive que ter disciplina em tudo, porque qualquer coisa podia me derrubar do projeto. A alimentação, a hidratação, o sono, o recovery. Então, eu tive que balancear junto com a família. Uma gripe. Então, eu não peguei uma gripe ao longo do projeto. Nada. Mas é porque você tava com o radar ligado e o foco total nisso, né? O corpo tava inundado de endorfina, serotonina, ocitocina. Cara, se algum vírus tentasse me derrubar, o corpo Mas já... o pessoal fala que, tem gente que corre uma maratona, fica 2 semanas com imunidade baixa, pega tudo. Depende muito do processo de treinamento, depende do quão exaustivo foi. Eu não corria para performance. Então, meu corpo naturalmente foi se acostumando, foi se blindando. Cara, meu nível de testosterona batia 800 naturalmente. Eu não fiz nenhum tipo de reposição de nada. Caramba, de nada. A única coisa que eu tomava ômega 3, vitamina D,
que é importante, tinha que manter vitamina D entre 40 e 60. Eu fazia exame de sangue a cada 2 meses para poder ver como é que estava. CPK, marcador inflamatório, que o INCOR pedia, batia 180. Cara, o que é ridículo para um nível de esforço que eu estava fazendo, era para estar acima de 1000. Meu corpo se adaptou, então ele foi se... Você sentiu adaptação depois de quantas, mais ou menos? A partir de... É difícil, né? A gente fala ele estava fazendo todo dia, parece fácil, mas é um negócio desafiador. Né? A partir de qual maratona o seu corpo ficou razoavelmente acostumado? Eu acredito que a partir da 30ª, primeiro mês. Mas eu já cheguei preparado, né? O desafio era passar a primeira semana, e eu passei a primeira semana bem. Então a disciplina no treinamento foi fundamental. Assim, dizem que a primeira pessoa que correu uma maratona morreu, não é a história? O Fidípides. Lá em maratona, ele correu de maratona até Atenas para avisar. Deu recado e morreu. Mas isso é anedota ou não é sério isso? Eu não sei o quão verídico é a lenda, isso. Né? É a lenda. Não, mas eu lembrei dessa história porque você falou assim, quanto tempo você levou para se recuperar, né? Tipo, teve gente que nunca se recuperou. Né? Teve gente que nunca se recuperou. Mas assim, a rotina é importantíssima. Muita gente não gosta de ter uma rotina. No meu caso, era fundamental. A rotina te mantém disciplinado, te mantém focado, te mantém no objetivo. E por mais que eu precisasse fazer algumas abdicações, eu também tentava equilibrar por outro lado. Pô, minha esposa queria ir no show do Coldplay. Eu falei, vamos. Saímos de Americana, viemos aqui para São Paulo, assistimos o show no Morumbi, 10 horas da noite acabou, 2 horas da manhã eu estava em casa. 5 horas da manhã eu estava de pé correndo outra maratona. E vários outros momentos eu tive que fazer abdicações também. Foram poucos, mas exigia um risco um pouco maior, uma análise um pouco maior para poder... Tinha que ser agradável para a família também. Fiz várias outras viagens. Natal fui passar na casa da minha sogra, eu corria lá. Fomos nessa ocasião para a praia. Eu fiz outras maratonas oficiais. Fiz 4 maratonas oficiais ao longo do projeto, que era para gerar engajamento. Prova. Fui correr no Rio, corri aqui em São Paulo, corri em Uberlândia, para ver como é que estava o engajamento. Mais gostosas de correr com a galera? Você já tinha uma galera correndo com você nas provas? Cara, me surpreendi. Eu me preparei para ir sozinho, porque eu não sabia o que ia acontecer, como é que ia ser a aceitação. Mas me surpreendi, desde a primeira semana começaram a aparecer pessoas para querer correr junto. E quando eu participei da primeira maratona oficial ao longo do projeto, que foi a Maratona de São Paulo, cara, o alcance que o projeto tinha atingido eu não imaginava. Na chegada, assim, eu filmei chorando, não conseguia segurar. Muita gente gritando meu nome ali, eu já sabia do projeto. Então, era qual maratona de São Paulo? Eu acho que era a Maratona 187, se não me engano. Já estava metadona total. Tá, já tinha passado da metade. Já era uma lenda já, Hugo. É a foto que tá na capa do livro? Essa é a última, 365. Que essa foto ficou muito legal. O Cleiton, foto do Cleiton Damasceno, fotógrafo, pegou certinho o momento ali. Esse aí foi um momento de extravasar, né? Eu cheguei junto com a minha família tá aí na capa também. E aí, meu filho aqui de costas, minha esposa com a mão no rosto ali, minha filha não aparece. Mas foi um momento aí o ápice, né? Mas isso era uma prova? A gente fez uma prova, eu não tinha... Uma prova oficial ou não? Uma prova oficial. Eu botei ingresso para vender e vendeu 2.500 inscrições. Incrível. E aí o seu era o 365? E o meu número era o 365, né? Você correu todo dia com o numerinho? Eu corria todo dia com o número. Aí, ao longo do projeto, eu consegui monetizar de alguma forma, né? Eventos esportivos, foram 3 eventos esportivos, Maratona 100, 253 e 365. Fiz camisetas, eu corri com camisetas coloridas, bonés, então houve um interesse de várias pessoas em adquirir produtos. Foi a forma que eu encontrei de monetizar. Mas isso não era para ter receita, era mais para gerar alcance mesmo. E aí, depois do projeto, veio o livro para eternizar essa história. Estou trabalhando aí para criar um projeto para ver se a gente consegue fazer um documentário dele, registrar em documentário. Legal. Tem bastante material? Tem bastante material. Bastante material captado já? Sim. Inclusive por produtora, que me ajudava, que me acompanhava nos eventos.
Deve ser legal, né? Você escrever um projeto para, de repente, apresentar para uma Netflix, para uma Amazon, né, cara? Essa é a ideia. É legal, meu. E eu vejo que eles estão investindo bastante, né? Em documentário, nesse... Tem bastante. Eu já assisti vários, e vários bons, cara. A Max também, que é a antiga HBO, também que faz bastante. Sim. Legal, meu. Muito bom. E aí, depois dessa jornada, vem palestras, vem livro, vem mentoria, vem... Aí, de fato, é empreender, né? É isso aí. E assim, finalizando o projeto, né? Quais os próximos desafios que você está buscando, que você está se colocando, tanto do ponto de vista esportivo, né, quanto do ponto de vista empreendedor? Bom, do ponto de vista de empreendedor, quando eu entrei no Projeto Propósito, eu esperava monetizar ele mais rapidamente, através de patrocínio. Eu imaginava que por fazer algo inédito, haveria grande interesse. Pelo contrário, acho que a questão do risco falou mais alto e o meu histórico esportivo também pesou contra mim. Ao perceber isso, eu decidi me manter focado no projeto e deixar a questão de patrocínio de lado. Então, eu toquei com recursos próprios. Conheci o mercado, como é que o mercado funcionava. Hoje eu já conheço várias empresas, várias marcas. E após o projeto, eu enfrento agora um outro grande desafio, que é, por exemplo, o mercado de palestras. Tem muitas palestras que estão na mão de empresas que recrutam palestrantes, né, que tem um banco de palestrantes. E aí eu também visualizei aí uma certa dificuldade. Então, eu já consegui fazer um volume bom de palestras, eu considero bom, acho que estou com quase 30 palestras realizadas desde setembro do ano passado até agora, né? Menos de um ano realizar 30 palestras para empresas, não posso reclamar, tá uma performance boa, mas eu não posso depender só disso, tanto é que eu lancei uma turnê, vai começar em julho até dezembro esse ano, depois continua em 2025, onde eu levo essa história, essa jornada para cidades, né? Então eu reservo o auditório ou o teatro na cidade e a gente faz a venda dos ingressos junto com a equipe. Então esse é um tipo de desafio, além de outros produtos, uma esteira de produtos. A sua palestra, ela conta a história do projeto, ela é mais inspiracional, mas... É uma palestra motivacional com o intuito de despertar o potencial que existe dentro de cada um de nós, né? Se uma pessoa foi capaz de correr 42 km, 195 metros, eu acredito que a gente consegue fazer qualquer coisa. Claro, com planejamento, com disciplina, com foco, com resiliência, com uma série de características, né? E meu processo de mentoria vai tratar tudo isso também. Isso é do ponto de vista de empreendedor, né? Então vai ter uma esteira de produtos e serviços onde eu consigo contato com o meu público, né? Então, desde o produto de entrada até um mastermind, alguma coisa assim. Então a gente está no desenvolvimento disso. E do ponto de vista esportivo, tem um outro grande desafio, que a princípio está planejado para 2025, onde eu pretendo me tornar o primeiro ser humano a correr toda a extensão das Américas, saindo de Prudhoe Bay, no Alasca, chegando até Ushuaia, na Terra do Fogo, na Argentina. E esse tem um prazo... Quantos quilômetros por dia? O projeto propósito foram 366 dias, o Américas 240 dias, 100 km por dia. Essa é a intenção. Mais do que o dobro por dia do projeto. Sim. E aí, dessa vez, território, cada dia em um lugar, né? Uma série de novos desafios para entregar, né? Sim, e nesse a gente já pretende começar registrando como documentário. Então, já estamos trabalhando nos bastidores aí para ter captação de recursos. E por que 8 meses? Porque lá no Alasca é muito frio no início do ano, então a ideia é começar um pouco mais para frente, perto do meio do ano, e tentar terminar ainda dentro do mesmo ano. Claro que o prazo não é o objetivo principal, é um desejo. Se acontecer alguma lesão, alguma coisa, esse prazo se estende, mas se der para ter uma performance de 100 km por dia, a gente vai tentar terminar antes do dia 31 de dezembro. Por quê? Porque eu vou estar fora de casa. Tem que voltar logo para casa. Tem que voltar Senão logo. Tem outros riscos a serem administrados. Exatamente. Captou. Cara, porque 100 km, cara, é o dobro do que você correu, né? É
mais do que o dobro, né, cara? Mas Uma ultramaratona por dia. vai dar mais ou menos aí entre 10 e 12 horas por dia. Acho que mais perto de 12. Mas aí você tá correndo num ambiente em que você não tá tão acostumado. Aliás, você não tá acostumado, porque você vai correndo num lugar onde você nunca mais vai passar, em tese, né? Você vai estar descendo. Você tava correndo vai num pegar ambiente... todos os tipos de terreno e clima. Do Alasca até a Terra do Fogo, você passa por tudo. Sim. E os mais variados... Vai ter hora que você vai estar correndo numa estrada com um monte de carro, vai ter hora que você tá no deserto... Atravessar atravessar governos eu acho que... complicados. Tem um canal que eu acompanho. Canal é um canal, né? Porque eles têm um perfil no Instagram, mas eles monetizam através do YouTube. É uma família e eles estão fazendo as Américas de trailer. E aí, se não me engano, eles foram a primeira pessoa a passar a América Central com trailer, né? Isso é uma das coisas que sempre me perguntei, falei, pô, por que as pessoas não andam de trailer? E, cara, é porque é uma região muito perigosa, né? É uma região assim, bem perigosa e tudo mais, e eles conseguiram passar, já estão nos Estados Unidos, já tem um tempo, tá? Estão fazendo agora todo os Estados Unidos. Pô, essa parte do planejamento aí vai ser bem... Eu já tenho detalhadas todas as cidades que eu vou passar. Mas como é que você fez, cara? Você abriu o mapa, você foi daqui pra cá, você foi desenhando Maps, ali. colocando paradas. Google Esse Maps, tipo de daqui coisa até aqui, e vai. Selecionou a pé, vê quanto tempo demora. Mais ou menos isso. Coisa pé. E faz o trajeto e você vai vendo. Para esse projeto, por exemplo. Porque você tem que pousar em algum lugar, né? E tem que estar reservado. A ideia é fazer com trailer, para não ter essa dependência. Pode acontecer algum imprevisto e tudo, e o trailer dá independência. Mas então você vai com um staffzinho ali, uma Tem que equipe ter um pra... staff, por isso que Porque, pô, a banheira de gelo, como é que você vai fazer, cara? Exato, é um projeto mais complexo, totalmente diferente. E vai exigir uma equipe de solo, um motorista, mais 2 ou 3 comigo. Acho que a princípio 2. E eu correndo, então, uma equipe com 4 pessoas. Tem uma equipe lá na América do Norte e outra equipe na América do Sul, né? Porque a ideia é pegar um trailer lá e entregar lá. A gente para em Panamá, Cartagena das Índias, aí América do Sul. Interessante. Muito bom. Estamos aí, vamos acompanhá-lo, né, Dani? Com certeza. É isso aí. E, cara, pra gente finalizar o nosso episódio aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá te ouvindo, né? E o nosso público aqui, 90% é vendedor, né? Ele se identifica, escolheu essa carreira, trabalha com vendas, alguns há muitos anos, e os outros 10% ou são líder ou são donos da empresa, né? Então tá todo mundo envolvido com vendas. Então, cara, o microfone é seu, fica à vontade para mandar uma mensagem para essa galera que trabalha com vendas, cara. Bom, admiro demais os vendedores, me considero um vendedor. No último período na empresa, eu tinha um chapéu de vendas importante. Agora é diferente você ser um vendedor como funcionário e você ser um vendedor empreendedor. Por mais que existam semelhanças, eu classifico o meu momento agora como viver o desconforto, porque eu decidi empreender na própria vida. A vida de empreendedor é viver o desconforto. Porque eu, como CLT, eu tinha um salário, então, apesar de ter as minhas dívidas, as minhas contas, sempre pingava ali um valor que eu sabia que teria disponível para poder pagar as contas. As contas, como empreendedor, elas não deixaram de existir, elas estão lá, só que você precisa fazer o capital, você precisa vender, né? Então... Empreender é viver o desconforto, mas eu posso te dizer que eu estou muito feliz com a escolha que eu tomei. Esses últimos 2 anos, e completou 2 anos agora, desde quando eu pedi demissão, executei o projeto e estou nesse novo momento, né? Foram os momentos mais produtivos da minha vida. Eu acho que a história que eu consegui construir em 2 anos e o resultado que eu consegui entregar em 2 anos... muito superior do que aquilo que eu consegui construir em 42 anos. Em termos de impacto, eu consegui impactar mais pessoas em 2 anos do que em 42 anos de vida.
E eu estou no início dessa jornada, né, de uma nova história. Eu acredito fortemente nela. Eu acredito que a gente veio para servir. A vida é mais sobre ser do que sobre ter. Quando a gente está no mundo corporativo, a gente busca sempre, cara, ter. Porque é a jornada do indivíduo, né? A gente quer sempre galgar mais, a gente quer, e a sociedade valoriza isso. Você valoriza o que você tem, o carro que você tem, a roupa que você usa, a casa que você tem. Chegou um momento que eu comecei a questionar isso. E comecei a rever valores. E eu quero mais agradar a sociedade, mostrar o que eu tenho. Eu quero registrar meu nome na história. Eu comecei a ver que eu queria registrar meu nome na história. E a história, ela registra quem você foi e o que você fez. A sociedade valoriza o que você tem. Então eu decidi quem que é o Hugo. Daqui a algum tempo, vão lembrar do Hugo como alguém que foi algo que impactou a vida das pessoas. E o legado é isso, é o que você deixa na vida das pessoas. Então, aquelas perguntas são válidas, né? Por que você acorda todo santo dia? Por que você faz o que você faz? Que impacto que você faz, que você gera no mundo, nas pessoas? Que marca que você quer deixar? É isso que eu busco. Todo santo dia ao acordar. O impacto que eu quero deixar no mundo. E é por isso que eu embarco nessas jornadas malucas de correr e de inspirar. Muito bom, parabéns, né? Sensacional. Muito bom, muito bom. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que legal. E para quem quiser se conectar com você, como é que faz? Qual que é a melhor forma de se conectar com você, Hugo? Cara, é só me acompanhar aí nas redes sociais, Hugo Farias 365 no Instagram, no LinkedIn, e no YouTube também, logo mais vou reativar o meu YouTube. E quem quiser acompanhar essa jornada aí do Projeto Américas, tenho certeza que vai eu acho que você podia fazer um vlog. Vai se surpreender. Porque o propósito, um pouquinho mais, né? A minha jornada nessa nova carreira, aí vem ainda falando do planejamento. Eu defini um plano de 5 anos. Primeiro ano, projeto propósito. Segundo ano, estruturar essa nova carreira como palestrante, escritor e mentor. E eu estou justamente nesse momento. Terceiro ano, Projeto Américas. Quarto ano, consolidação dessa nova carreira como escritor, palestrante, mentor. E o quinto ano seria um outro projeto, né? Marte, né? E patrocina nós, é isso? Né? Quem sabe vem um tênis aí também, ó. Com uma parte de empreendedorismo. Eu vou precisar de ajuda, né? Alguns anjos aí que queiram apostar nessa ideia. Mas é isso. E decidi nessa jornada fazer isso, né? Fazer algo diferente, empreender. Muito bom, parabéns. E a gente segue você aí, torcendo e vibrando para que tudo dê certo. E, esse Projeto Américas eu acho que merecia um vlog, cara. Você contar e fazer vídeos no YouTube, ali 10 minutinhos, ali, você soltando os capítulos, ia ser... assim, eu vou ser sincero pra você, cara, eu acompanho alguns canais aí, gera uma comunidade em volta, assim, bem legal, cara. Muito bom. É isso aí. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, cara, é isso aí. Muito bom. Boa sorte no Projeto Américas. Estou com a minha maratona número 1 marcada para novembro. Olha só. Vou entregar a minha primeira. Novembro desse ano? Desse ano. 2024. 2024, tá marcado. Maratona de Sorocaba. Confia no processo. Sim, já tô. Treinando. E vai ser importante, cara. Obrigado pelas palavras aí. Você serve de inspiração, cara. É um prazer. É isso aí. E para você que ficou até o final aqui com a gente, vai lá no @supervendedores, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. O nosso papo aqui é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. É isso aí, você já sabe. Toda segunda e quinta-feira tem episódio novo no ar do Papo de Vendedor. Então se inscreve para que a própria plataforma da sua preferência, Spotify, YouTube, Apple Podcast, enfim, te avise assim que sair um novo episódio, certo, Dani? Toda segunda e quinta-feira. Toda segunda e quinta-feira para te ajudar a vender cada vez mais, ou, nesse caso, te inspirar, né, a chegar mais longe, a fazer mais por você, pela sua carreira e por todos que você ama, certo, Dani? Exatamente. Então tá bom. Forte abraço, boas vendas e sucesso!